Tá. Bom, com relação, então, ao estudo da Prevent Senior, né, é um estudo que eu imagino que estava sendo bastante aguardado no meio médico, mas é só uma suposição minha, mas no mercado financeiro ele, de fato, estava sendo bastante aguardado, né? Ele saiu ontem em pré-print, né, uma versão inicial ali, digamos, e, inclusive hoje eu pesquisei e não encontrei lá no site, eu acho que talvez eles tiraram para fazer alguma correção, não sei, uma suposição, mas consegui acesso a ele por conta de uma cliente nossa que me passou. Eu li o estudo, tenho minhas conclusões a respeito, mas nesse momento não quero compartilhar. Eu queria ouvir de ti sobre prós, contras, e qual é a tua visão geral do estudo, o que tu acha que a gente ele embasa ou deixa de embasar, o quanto ele muda o jogo ou não, e assim por diante. Fica à vontade para falar o que quiser. Certo. Eu vou citar rapidamente como o estudo foi feito e aí eu vou falar os prós e os contras. Basicamente, o que eles fizeram foi usar telemedicina para identificar mais de 600, no caso, acho que foi 636, se não me falha a memória, pessoas com sintomas compatíveis com Covid. E aí, 412 aceitaram receber o tratamento e 224 não aceitaram. Essas 224 que não aceitaram foram consideradas o grupo controle. Então, não se trata de um ensaio clínico randomizado, controlado. Simplesmente, quem não quis, por algum motivo, que pode ser algum motivo que tenha uma influência no resultado final, mas quem não quis, acabou sendo o controle. Porque o objetivo deles era tratar as pessoas. E aí, quem recebeu hidroxicloroquina, 800 miligramas no primeiro dia, depois baixaram para 400 miligramas, uma dose bem segura, mais azitromicina. A hidroxicloroquina foi dada por 7 dias e a azitromicina por 5. O que se observou? Os pontos positivos são os resultados, que mostraram uma redução da taxa de hospitalização de 5,4% para 1,9%. Tem um dado aqui que eu achei interessante, que pode dar plausibilidade biológica ao estudo, que é o fato de quem recebeu com menos de 7 dias de atraso hospitalizou menos do que quem recebeu com 7. Acho que isso é um ponto forte, porque dá um reforço à teoria de que funcionaria. Claro, se funcionasse, ia funcionar mais em quem recebeu mais precocemente. E isso aconteceu, né? Quem recebeu precocemente teve 1,17% de chance de hospitalização contra 3,2% de quem recebeu mais tardiamente, que mesmo assim foi menos do que os 5,4% que não receberam. Outro ponto forte, as pessoas são idosas em geral, a média é mais de 60 anos, então uma taxa de hospitalização baixo para idoso, se a gente considerar os dados que a gente tinha até o momento. E os pontos fracos são que a gente não sabe o que esses pacientes tinham, porque, na verdade, não teve o diagnóstico de Covid com certeza. Eles não precisavam ter um diagnóstico nem sorológico, nem por PCR. Se a gente considerar a tomografia, que a gente já falou das limitações, a tomografia inespecífica, ela foi realizada em só 60% dos casos que receberam tratamento. E só 70% tinham achados típicos. Entre o controle, menos ainda. Só 24% do controle fez tomografia e 40% tinham achados compatíveis. Então, os pontos fracos do estudo são esses. Desculpa te interromper, mas essa é uma questão que eu tenho. Esses achados, a partir do percentual de pessoas que eles fizeram a tomografia, tu acha que seriam achados condizentes do que seria de se esperar para um grupo, considerando que 100% fosse Covid, ou se esperaria resultados daqueles que fizeram, resultados distintos para se fosse 100% Covid, ou por conta daquelas limitações que tu comentaste, não tem como fazer alguma conclusão? Olha, se a gente considerar que a tomografia tem uma sensibilidade de 97%, vamos considerar de 100%, só para facilitar. Então, se só 70% das tomografias eram positivas para achados típicos... Oi, voltou. Oi. Tá. Então, a gente pode... Talvez até... O problema é que eles não descrevem esses outros 30%. Talvez esses 30% tenham resultados atípicos ou indeterminados, mas tenham alguma alteração.
Então, a gente tem que esperar um pouco mais que eles submetam o artigo para alguma revista que faça uma revisão mais adequada. Eu adoraria... Eu me pergunto, Thomas, por que eles não fizeram uma análise sorológica dos pacientes agora? Por que eles não pegaram esses pacientes que foram casos e foram controles e não levaram para fazer um teste de laboratório sorológico para ver se essas pessoas realmente se expuseram ou não, considerando as limitações da sorologia? Já se passou 14 dias. Por que eles não validam o caso e não tentam validar o controle dessa forma? Por exemplo. Tu não acha que esse, digamos, seria o estudo 1, que eles estão publicando mesmo com essas deficiências metodológicas ou vamos dizer assim, dúvidas, mas que, de repente, vai existir estudo 2, 3 e 4 que complemente com mais informações, talvez dos mesmos pacientes? Ou eu estou viajando? Não, é possível, mas a verdade é que a gente tem que se posicionar com base nesses dados que eles divulgaram. Não, tudo bem. Não, eu acho que soma. Eu acho que ele não é conclusivo, não é um estudo dos sonhos, longe disso, não considero que tenha grupo controle, não sei o que os pacientes tinham, mas os pontos positivos é que não teve toxicidade relevante. Isso é fundamental, porque um dos princípios da medicina é, primeiramente, não façam mal. Ora, se eu, primeiramente, não estou fazendo mal, eu posso, de repente, estar até me dando o luxo de estar fazendo bem. Então, não houve toxicidade, e eu não acredito que haja mesmo. Acho que as doses que eles usaram são bem parcimoniosas. Acho que a grande maioria das pessoas não vai ter nenhum efeito colateral importante com essa dose. É isso que eu uso para me embasar para os meus pacientes. Eu ainda faço os pacientes assinarem um consentimento informado para deixar claro que eles têm autonomia. Eu até hoje não vi ninguém que tem essa doença preferir não receber o tratamento. Ora, se o paciente quer receber, cabe ao médico informá-lo da melhor forma possível sobre os potenciais benefícios e os potenciais efeitos colaterais. Mas ele mesmo está dizendo que ele quer receber a medicação. A gente também tem que respeitar a autonomia do paciente em relação a isso. Com o que a gente tem, por hora, a gente está dando. A gente tem dado cloroquina ou hidroxicloroquina mais azitromicina. Coincidência ou não, os pacientes que a gente tratou, que ainda são poucos, estão indo bem. Então, por hora, até mais evidências, eu prefiro tratar os pacientes. No caso de vocês, todos os pacientes hospitalizados, ou alguém também toma em casa no sentido de vocês vai lá, vai na consulta e depois se medica em casa? Todos hospitalizados, e isso é o que eu chamo de viés conservador. Por quê? O paciente demora, em média, 14 dias para se hospitalizar. Se a droga funciona melhor precocemente e eu ainda conseguir observar um benefício, eu não vou estar observando a realidade, mas eu estou sendo conservador. Ou seja, a realidade pode ser melhor ainda do que essa. Como a gente não usa no meu meio ainda a telemedicina, a gente não consegue usar como eles usaram. Mesmo usando telemedicina, eles tiveram aqui gente que começou com mais de 7 dias. A média foi 5 dias de sintomas. Mas não precisaria ser com telemedicina, né? Eu estou com sintomas, eu posso ir no pneumologista, assim como ele dá um outro remédio para um outro problema, e dá esse remédio, eu vou e tomo em casa, né? Não precisa necessariamente ser via telemedicina. A vantagem da telemedicina é que, se o paciente está sintomático, ele respeita a quarentena domiciliar. Sim. Só que é muito importante também, se ele tem falta de ar, ele tem que buscar atendimento, porque senão daqui a pouco ele entra em insuficiência respiratória dentro da casa dele, com a UTI vazia. Então... Existe uma terceira via, que é o médico ir até a casa do paciente, fazer in loco os exames, receitar, dar o remédio, e a pessoa não sai de lá, né? É uma terceira via. Ô, Thomas, imagina que maravilha se a gente tivesse um sistema em que a pessoa fala os sintomas, a gente vai lá, entrega uma medicação eficaz, já vê quais são os contatantes dentro do período de infecciosidade do paciente, que é menos 2,5, a gente pega o início dos sintomas, D0, menos 2,5 até aquele dia que a gente está botando ele em quarentena. Entrou em contato com quantos?
com uns 36 em média. Ligamos para a vigilância, vamos atrás, fazemos testes de PCR e deixamos em quarentena, a gente acabava com a epidemia. Tu vê? A gente sabe o que fazer, o problema é a nossa capacidade logística. Se a gente fizesse isso, a gente, agora que tem pouco caso, estaria adotando o modelo de Singapura ou de Hong Kong. Estudando mais a fundo o que foi feito na China, eu rapidamente vi que o caso chinês não poderia ser, não teria como ser replicado aqui, porque realmente as medidas deles lá foram tão drásticas e tão eficientes que lá eles conseguiram fazer de fato como é que se diz? Tem um termo quando tu vai diminuindo até desaparecer, né? É verdade, erradicar. Erradicar. Existe, claro, dúvidas sobre várias questões, mas acho que é difícil ter dúvidas sobre a drasticidade das medidas que eles tomaram lá, ainda lá, estamos falando de janeiro e fevereiro, e o quanto isso foi efetivo ou não. Existem outras várias questões que podem ser levantadas agora, mas, enfim, para mim estava muito claro, e isso eu fui estudar para ver se dava para replicar e pensar como os mercados iam se desenvolver aqui, como o vírus ia se desenvolver. Desde lá, sei lá, final de fevereiro, estava muito claro que o que eles fizeram lá, que era muito, assim, a grosso modo, similar com o que tu está falando aqui, não iria, por questões culturais e de sociedade, não se conseguiria replicar aqui. É verdade. Lá, em Shenzhen, por exemplo, eles reduziram o R0 em 85%. Eles conseguiram reduzir em 85%. Mas uma coisa interessante que a China ensina é que existem províncias e províncias, assim como aqui no Brasil a gente tem que ter em mente que podem existir estados e estados. Então, por muito tempo na China, a coisa pegou em Hubei, mas não no restante da China. Então, ainda tem aquela questão estocástica, aquela questão do jogar os dados. A gente não sabe se, no frigir dos ovos, não vai ir alguém de uma outra província da China e voltar para Wuhan, agora que eles abriram de novo, e reiniciar a epidemia ou a transmissão lá. Então, existe sempre essa questão de randomicidade, de aleatório. Agora, isso nos ensina que a gente deveria ter esses dados no Brasil. Talvez em São Paulo seja totalmente diferente do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que ter esses inquéritos sorológicos feitos em todo o país e com periodicidade. Se a gente fizer em todo o país e com periodicidade, a gente vai poder, plotando com o número de leitos de UTI, saber quanto que a gente tem que restringir ou não, primeiro, e segundo, fazendo uma observação longitudinal, a gente vai poder ver quanto tempo os anticorpos duram. E a gente vai poder responder a questão que tu fez. Como que a gente vai ficar nesta pandemia e como que a gente vai ficar no período pós-pandêmico? Tudo isso depende de testagem. Não podemos nos posicionar sobre o nada. Então, a gente tem que lançar mão do nosso serviço de inteligência. A gente tem que saber onde a gente está e saber para onde a gente quer ir. Legal. Tenho duas últimas perguntas, tá? E daí acho que a gente cessou. A primeira ainda com relação ao estudo da Prevent, tá? Essa taxa de hospitalização de 0,54, né? Não, desculpa, 5,4% no grupo de controle, tendo em vista a população que eles estavam tratando ali, né, que tinha uma média de idade muito diferente da média do Brasil, né? Era muito focado em idosos e também com um número grande de comorbidades ali, né? Tu acha que era de se... Vamos pensar assim, digamos, partindo do pressuposto que aquele grupo de 230 e poucas pessoas fossem 100% de casos COVID mesmo, tá? Desculpa, do grupo controle, 200 e tantas pessoas, 100% COVID. Tu acha que era de se esperar essa taxa de 5,4? Sim, acho que sim. Acho que era de se esperar essa taxa de 5,4. Ela tá dentro do esperado, nem muito menor, nem muito maior. Ela está dentro do esperado. O problema é que nessa faixa etária tem muitas outras coisas que podem levar a uma taxa de 5,4 de internação. Esse é o problema. Sim. Eu, enquanto leigo, achei particularmente baixo o número. Não, mas é que lembra, é que a gente está pensando nos dados originais
daquela questão de que abaixo de 5%, em torno de 1% de mortalidade, depois vai subindo, aí 60%, 70%, 8%, 70% a mais, 15%. Mas isso era baseado na subnotificação, era baseado na subtestagem, era baseado na ponta do iceberg. Na medida em que a gente vê que muitos casos são assintomáticos ou ligossintomáticos, eu acho mais ou menos esperado. No modelo de Harvard, eles consideraram 3% de necessidade de hospitalizar, e não mais 15%. Consideraram 1,32% de UTI, não mais 5%. Então, ninguém mais está trabalhando com aqueles percentuais antigos estratificados pela idade. Aquilo ali era uma observação inicial do universo que se detectou no início. Sim. Aliás, isso é uma característica típica de qualquer pandemia. Quando teve a de 2009 no influenza, se achava que a letalidade era entre 0,5% a 5%. Depois se viu que era entre 0,01% a 0,1%. Então, é sempre assim. Bom, a última pergunta, ela não tem cunho político partidário, do sentido de ser a favor de alguém ou de tal gestão, mas assim, e te deixo bem à vontade caso tu não queira responder, tá? Mas tu teria algo a colocar sobre a tua opinião na gestão, sobre como foi a gestão do Ministério da Saúde até então, tá? E daí por até então eu quero dizer a gestão que acabou de acabar, né, do ministro que saiu. Se tu teria algo a colocar no sentido de, olha, eu acho que isso aqui foi feito muito bem, eles pecaram muito forte nisso, sei lá, algo a opinar, e se tu também tem, eventualmente, algo a colocar sobre essa nova gestão, que basicamente recém começou, mas temos aí um novo ministro que já expôs as suas opiniões e já vinha expondo antes, eu imagino que seja uma pessoa que tu já devia conhecer da área médica. Tu teria algo a colocar e fica bem à vontade, né, caso prefira não. Eu acho que, se a gente considerar que a gente deu sorte, porque a gente ficou sabendo com antecedência, quando começou em Wuhan, ainda era nosso verão, a gente podia ter ido mais rápido atrás de insumos. Acho que a gente devia ter tido um plano de controle de infecção com aquisição de álcool gel, de máscaras e de uma política de uso maior desses insumos de controle de infecção, porque a gente não tem cultura de uso de máscaras. No Oriente, todo mundo usa máscara para não ficar doente. No Ocidente, quem está de máscara é porque está doente. Então, as pessoas têm medo de quem está de máscara. A gente tinha um intervalo de tempo para tentar mudar a cultura. Agora a gente já está vendo gente de máscara. Agora a gente já está vendo gente com etiqueta da tosse. Mas acho que a gente podia ter ido atrás de insumos de controle de infecção e de testagem para ter feito fotografias das diferentes regiões mais precocemente para ver o momento exato da introdução do vírus no Brasil e para fazer projeções com base nos nossos dados. E não está importando modelos de regiões temperadas com todas as suas possibilidades de erro, desde as mais evidentes, como a temperatura, até questões quase esotéricas, como o grau de vacinação para BCG, que lá pelas tantas pode ter a ver mesmo. Pois é, que é algo que até estava na minha lista ali, a gente não conseguiu falar, mas assim, tem acho que pelo tempo a gente não entra mais, mas eu sugiro as pessoas que estão assistindo a buscar o Ricardo fez um vídeo bem interessante que ele postou, eu vi no Facebook, a respeito do tema. Achei bem interessante o caso, né? E em nível local, acho que cada governador ou cada local sabe qual é a sua realidade, né? Então, de repente, o que se aplicaria para São Paulo não se aplicasse para o Rio Grande do Sul. Então, cada um deveria analisar e se reunir com os seus técnicos para, conhecendo a realidade, lançar mão das suas medidas. Mas, assim, basicamente, tu conhece a minha posição, nunca fui favorável ao lockdown horizontal. Eu sempre fui favorável a medidas mais viáveis, como eu digo, que matem o parasita sem matar o hospedeiro. Uma coisa que eu não achei adequada que se fez é que o primeiro que fechou no nosso meio foram os colégios, as escolas. A gente já sabia que a letalidade entre crianças era desprezível ou zero. Se a gente pegar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, eu fiz uma conta rápida, que provavelmente esteja errada,
mas cerca de 37% das pessoas ou estão em idade de escolinha, ou estão em idade de colégio, ou estão em idade de universidade. Se a gente não tivesse fechado, essas pessoas não teriam ficado doentes. A gente já falou disso aqui antes. Elas teriam tido, se sintomas, uma mediana de um dia, de um resfriado comum, e agora poderiam estar contribuindo para a imunidade de rebanho. Então, acho que quando a gente toma decisões que têm impacto tão grande sobre a saúde, seja diretamente sobre a saúde ou indiretamente sobre a saúde via economia, a gente tem que estar muito bem cercado e tem que estar com dados muito bem assentados. A gente tem que buscar os dados e a gente tem que se preparar. A gente teve tempo e a gente ainda está em tempo. Eu acho que cada vez mais a gente tem que reforçar o controle de infecção, reforçar estratégias de testagem, deixar as pessoas irem se imunizando e ter marcadores, proxies de lotação de UTI, para não deixar a pandemia acabar rápido demais às custas de morte, que ela acabe o tempo que deva acabar às custas de vidas, de salvar vidas, de maximizar o número de sobreviventes. É isso que a gente precisa. Sim. E sobre o novo ministro, tu tá otimista com a novidade que a gente teve essa semana? Eu estou otimista porque eu ouvi de colegas da área técnica que ele seria um excelente técnico. Não o conheço pessoalmente, mas que bom que as recomendações são boas. Eu tento me manter apolítico, porque justamente acho que o meu valor é meu valor técnico. Então, desde o início, eu sempre digo que eu não tenho conflito de interesse. Já ajudei o país via Anvisa, via Ministério de Saúde, em governo Lula, governo Dilma, governo... Isso não me importa. No que eu puder ajudar, eu sou um técnico, eu só tenho valor como técnico. A minha preferência política eu nem falo. Porque senão é que nem time de futebol. Cada um tem a sua e é melhor nem trazer a discussão. Sim, tá. Vou pedir mais 5 minutos, tá? Que eu me lembrei agora que eu fiz eu copiei algo ali do teu Facebook e acho que seria pertinente colocar isso para a gente fechar, tá? Por conta das opiniões que tu vem compartilhando ali nas redes sociais, eu imagino que tenha muitas pessoas que estão a favor e que, né, demonstram o seu reconhecimento, admiração e tal, e várias pessoas também que estejam contra porque pensam de forma distinta, tá? E é natural que seja assim, claro que dentro de uma certa civilidade, tá? Bom, no meio de várias postagens que tu fizeste, tem feito ali a favor de um isolamento vertical, de testagem e tudo mais, tá? Eu estava passando os olhos e vi um comentário que me chamou a atenção, e daí eu copiei e coloquei aqui, e eu queria ler, é um parágrafo, ler e talvez depois te dar espaço, então, e aqui, claro, fazendo talvez, às vezes, de um jornalista, entre aspas, acho que isso aqui é algo que um jornalista faria, talvez te dar espaço para responder, porque são realmente visões um pouco dicotômicas, tá? O que a pessoa escreveu, não vou ler o nome dela aqui, como comentário de um dos teus posts, tá? Ela colocou: é possível uma testagem simultânea de todas as pessoas em todos os estados do país? É possível obter o resultado instantaneamente? É possível o isolamento de infectados das áreas mais densamente povoadas, como as periferias e favelas das grandes cidades? Não. Então, doutor, por favor, diga que o melhor agora, em final de março de 2020, com os recursos que o Brasil dispõe para diagnóstico e tratamento, ainda é melhor o distanciamento social que está sendo adotado. Daí ele muitos picaretas estão usando suas postagens para justificar o fim do isolamento. Avalie, por favor. Eu não cheguei a ver se tu fizeste alguma réplica ali, uma avaliação, mas enfim, queria te dar esse espaço, porque eu acho que as colocações dele são pertinentes e talvez tu tenhas também colocações pertinentes para colocar. Claro. Basicamente, o que ele diz é bom, o que tu está falando pode fazer sentido, mas nesse momento, né, final de março, o que a gente tem faz sentido. Eu acho que eu vou responder ele, e acho até que as colocações são válidas, são legítimas, e acho que foram feitas de boa vontade e de boa fé. Eu vou responder como respondeu um ex-prêmio Nobel de Economia norte-americano. Ao técnico, cabe gerar a demanda, e ao político, cabe atender a demanda que o técnico gerou. Então, é possível testar todo mundo? Não.
Mas a gente precisa testar a maior quantidade de pessoas? Precisa. Então, o que a gente precisa fazer é saber como testar a maior quantidade de pessoas. Bom, a gente trabalha com amostras. Então, a gente faz cálculos amostrais, define tamanho de amostras que tenham relevância estatística, que não incorram em erros beta, em vieses aleatórios de tamanho amostral, e testa uma amostra. E testa essa amostra e testa ela longitudinalmente, para estudar tendências, justamente para responder como vai se comportar a pandemia agora e como o SARS vai se comportar no período pós-pandêmico, porque senão a gente não vai saber. Em relação a distanciamento social, é uma ferramenta útil, é óbvio que é uma ferramenta útil, mas existem graus de distanciamento social. É muito diferente ficar todo mundo em casa, e aí é fácil para algumas pessoas dizer que tem que ficar em casa quando tem o seu salário, quando tem a garantia de que vão ter o que comer, mas a gente sabe que para a maioria das pessoas, ou para muitas pessoas, se a pessoa não trabalhar hoje, ela vai morrer amanhã. Em dado momento na África, se recomendava que a mulher com HIV, com AIDS, desse leite materno para o bebê, a despeito do risco de 12% a 20% de transmissão de HIV. Aí, voltou. Se recomendava que se desse leite materno a respeito de risco de transmissão de HIV para a criança. Por quê? Porque o risco da criança morrer de inanição era muito maior. Então, na verdade, a gente tem que saber pesar os riscos. O risco para a saúde do indivíduo que depende do seu trabalho é muito maior do que o risco desse indivíduo forte e sem fatores de risco de ficar doente e morrer de Covid, muito, muito, muito maior. Então, tem que fazer um lockdown inteligente. Senão, a gente já teria descoberto a cura do câncer. Em dadas doses de quimio e de radioterapia, todo o câncer morre. O problema é que o paciente vai junto. Então, a gente tem que dar a dose que mata o câncer e não mata o paciente. Aqui é a mesma coisa. Distanciamento social é eficaz? É. Mas, primeiro, a gente tem que fazer um distanciamento social que mantenha o sistema viável. Segundo, a gente tem que saber o momento da instalação do distanciamento social, porque senão ele pode fazer mais mal do que bem. Lembrem do que aconteceu em 1918. Claro, ninguém aqui era vivo, ninguém vai lembrar, mas a publicação é de 2007. Na pandemia de influenza, da gripe espanhola, que matou 30 a 50 milhões de pessoas. Os estados norte-americanos que implementaram medidas de distanciamento social drásticas no outono tiveram maior mortalidade no inverno. Houve uma relação inversamente proporcional perfeita entre o pico achatado do outono e o pico pontudo do inverno. Não há mágica. O vírus tem, por natureza, a capacidade de se espalhar. Ele vai se espalhar até o esgotamento dos suscetíveis. Isso vai acontecer quando for atingido aquela imunidade de rebanho. Só que se a gente deixa para atingir de uma vez só, a gente mata um monte de gente porque não tem leito de UTI para todo mundo. Se a gente posterga demais para ter, a gente acaba empurrando a pandemia demais também e também acaba quebrando a economia de qualquer forma. Então a gente tem que ter inteligência para poder achar o ponto ótimo. Sem testagem não vai ter como achar esse ponto ótimo. No momento, no Rio Grande do Sul, o melhor dado que tem é de 5 pacientes por 10 mil habitantes. Não vejo uma situação que justifique essa imobilidade econômica que a gente teve até o momento. Não vejo. O que eu vejo é que a gente deveria abrir agora, tentar imunizar ao máximo as pessoas que não têm fatores de risco e ficar monitorando. Se a coisa começar a subir, vamos ficar de olho nos leitos da UTI, a gente, antes que os leitos encham, a gente diminui. Sempre lembrando que a capacidade de leito pode aumentar e quem tem fator de risco, quem é de extremo de idade, quem tem mais de 60 a 65 anos, deve sim tentar fazer uma restrição social. Mas mesmo assim, a gente tem que aceitar a liberdade individual. Não, tem gente que está agredindo os velhinhos para o próprio bem deles. Como é que a gente sabe se aquele velhinho não está com câncer, não está morrendo e vai ser o último dia de sol que ele vai ver na vida? Então, qual é a capacidade, qual é o poder que a gente deve dar ao Estado para limitar a autonomia de cada um de nós? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer também. O que tipo de ser humano o vírus está mostrando que a gente é? Para mim, o vírus tem que mostrar que a gente é o tipo de ser humano que é inteligente o suficiente para encontrar o inimigo, para achar o inimigo e para matar o inimigo. Não para ficar fazendo fogo amigo e para ficar matando a si mesmo nessa guerra.
não adianta, como diria o Conde Drácula, ter uma paz desonrosa. A gente tem que ter uma batalha gloriosa para ter uma vitória gloriosa. Tá bem. Bom, Ricardo, queria te agradecer muito, tá? Aí o tempo que tu disponibilizaste para fazer esse bate-papo, ou entrevista, não sei como é que quer pensar. Para mim foi muito produtivo, espero que para ti tenha sido também, e para quem tenha assistido e vai assistir, né? Aí o vídeo vai ficar disponível para quem quiser ver, tanto no YouTube da Esquadra, imagino que talvez, né, nas próprias redes do Ricardo, no Facebook da Esquadra também. Te agradeço, então, desejo uma boa noite aí para ti, uma boa noite para todo mundo que está assistindo. Relembrando, então, o Ricardo ele se comunica e compartilha muitas né, das suas opiniões e dos artigos, de tudo que ele lê no Facebook dele, né? Ricardo Ariel Zimmermann. E o teu Instagram qual é? O meu Instagram, se vocês colocarem Ricardo Ariel Zimmermann, vão achar também. Ah, ok. Bom, o Zimmermann é com um M e um N. Né? É o mais simples, mas é o mais raro de achar também. Legal. Eu não sou médico, não sou epidemiologista, costumo postar algumas coisas mais ligadas à economia, talvez, principalmente no meu LinkedIn, tá? Que é Thomas Kaiserman Lemke, e também nas páginas da Esquadra. Ricardo, queria, não sei, te deixar espaço, caso tu queira falar mais alguma coisa, senão a gente para por aqui. Eu queria só desejar uma boa sorte a todo mundo, sempre recomendando que busquem fazer uma leitura crítica do assunto e fiquem à vontade para verem meus vídeos, refutarem. Refutações são bem-vindas, o debate tem que ser construtivo, a gente está aí para ajudar no que der e boa sorte para todo mundo. A gente vai passar por essa e pelas próximas. Isso aí. Valeu, muito obrigado. Até mais.